Oi, Tudo bom, Laís? tudo bem? Leandro aí, nosso amigo lá de... Oi, Leandro, tudo bem? Vamos convidar o pessoal para assistir essa live com a gente. A gente vai estar falando sobre perfil comportamental dentro do lado profissional, né? Falando um pouquinho das nossas competências. Vai ser um conteúdo bem bacana que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, bem atual, momento em que estamos precisando todo mundo se conhecer, se autoconhecer. Em São Sebastião, Tô em São Sebastião, em casa, né? em casa. Não tem como sair de casa, tô aqui. Então vamos lá. Quero começar me apresentando para o público que está aqui e não me conhece e vai ficar depois no replay para assistir nas próximas horas, né? Eu me chamo Laís, como o José disse, eu sou analista de perfil comportamental, essa é a minha especialidade e grande paixão dentro desse universo do coaching. Eu ajudo bastante pessoas hoje, meu público principal é famílias, mulheres, mas eu também tenho feito um trabalho em empresas aqui na minha região, ajudando a identificar a melhor colocação de funcionários dentro da empresa, porque assim, não existe o perfil errado, talvez exista mal colocado, mal posicionado, e eu defendo a tecla de que cada um deveria ser apaixonado por si. E talvez falando no âmbito profissional, isso muitas vezes pode ser um desafio. E é para esse desafio que eu estou aqui hoje, para fazer com que você ame o seu perfil e perceba que com o que você tem, com o que você é capaz de você ser um grande profissional, ser uma grande pessoa, com certeza. Então é isso. Eu sou, como o José disse, eu sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E é isso. Estamos aí. Agradeço o convite, a oportunidade e a parceria de poder estar aqui hoje dividindo esse momento, compartilhando de um pouco de conhecimento e ajudar outras pessoas também a se encontrarem dentro desse assunto, né? Bom, obrigado, Laís, por ter aceito o convite aí. Laís realmente bastante também, né? Perfil comportamental. E a motivação para fazer a live com vocês aqui, para falar um pouquinho de perfil, é justamente para aproveitar esse momento que a gente está vivendo. É um momento que está todo mundo isolado, isolamento social, momento de muita reflexão. Na live que eu fiz semana passada, né, que tem diversos sites aí, dando cursos gratuitos para que as pessoas aproveitem também para se desenvolver nesse período, né, que estão em casa aí, alguns em home office, outros não. Mas o que ficou principalmente foi que o que fazer nesse período, vou me desenvolver, vou desenvolver com o quê? Porque muitas pessoas, às vezes, elas vão buscar o desenvolvimento, que é muito importante, mas sem antes buscar o autoconhecimento. A ideia de trazer aqui o perfil comportamental para vocês, né, para vocês entenderem e ao longo da nossa conversa vocês vão entender bem quais são os perfis, o que os motiva, que medo que eles trazem, como que eles reagem ao estresse, qual a importância disso no dia a dia, no trabalho, né, das pessoas, mas é principalmente isso, é trazer para vocês a oportunidade de autoconhecimento para que você se autoconhecendo, ou seja, tendo uma consciência plena de quem você é, você tenha também a oportunidade daí de entender melhor o outro. Esse é um momento de muita discussão, muita discussão nas redes sociais, né? As coisas às vezes mais acaloradas, né? E a hora que eu me conheço profundamente, eu consigo também conhecer e entender por que os outros se comportam daquela maneira, eu consigo trabalhar melhor isso, julgar menos as pessoas, e me comunicar melhor com essas pessoas. A gente vai ver hoje aqui que para cada fundamental tem alguns gatilhos de comunicação, que são esses gatilhos que a gente vai passar um pouco para vocês também. Sim. O foco vai ser principalmente na questão relacionada ao perfil profissional, a se você está trabalhando naquilo que é exatamente o seu perfil, se você está flexibilizando muito, né? E antes de eu passar para a Laísa, para ela falar um pouquinho dos perfis, queria passar alguns dados para vocês, que eu fui anotando aqui, que eu acho que é interessante para a gente ter ideia, né? Então, por exemplo, pesquisa do Instituto ISMA mostra que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho atual que fazem. Desse percentual, 63% fala que a causa da insatisfação são problemas de relacionamento. Então, isso é uma pesquisa de 2015 que o Instituto ISMA fez aqui no Brasil. Uma matéria da Você também fala que 87% das organizações demitem profissionais em função de sua atitude, de seu temperamento, de
só falta ligar, ou relacionamento, problema de relacionamento interpessoal. E um outro dado do Instituto Galo fala que apenas 20% das pessoas acreditam que os seus empregos lhe dão a oportunidade de produzir melhor, de fazer melhor, de ter um melhor desempenho. Tudo isso, gente, tudo isso desemboca em grande parte problemas de relacionamento, né? As pessoas são contratadas, principalmente, na maioria dos casos, pelo seu currículo, pelo seu conhecimento técnico, e são demitidas por problema de relacionamento, por problemas de relacionar com os colegas, de relacionar com o chefe com o subordinado. E grande parte disso se deve a não entender os perfis comportamentais, a não se conhecer e a não também conseguir se conectar e conhecer com o próximo. Então, esse é o pano de fundo aqui que eu vou passar para isso também, a gente vai interagindo, podem fazer perguntas aí, à medida que vocês acharem que é devido. Bom, eu já vou dar aqui uma dica para vocês depois descobrirem qual é o perfil do José. Só do Zé ter começado aplicando aí, mostrando dados, fatos, né, coisa plausível, que tem um fundo, que tem um estudo, a gente já vai desvendar e decifrar qual é esse perfil. E é muito interessante isso, porque o que acontece? Quando ele falou lá dos dados relacionados a pessoas insatisfeitas no trabalho, e quando as empresas contratam, demitem por comportamento, perfil comportamental. Então, assim, se a empresa entende o perfil comportamental, dificilmente ela demite por comportamento. A contratação, na maior parte das vezes, ela vai ser por competências técnicas, então ela olha lá o currículo, fala, olha, gostei disso, gostei daquilo. E aí, quando contrata aquela pessoa, às vezes é uma pessoa completamente diferente do currículo. Você até chega a perguntar, será que ele mentiu no currículo? Isso já aconteceu comigo no setor de RH. Será que essa pessoa mentiu? Eu não consigo enxergar essa pessoa aqui. Mas não é, era tudo verdade. Ela fez tudo o que tinha ali naquele currículo, mas não se encaixa no comportamento dela. E aí o Reinaldo colocou, talvez o Reinaldo seja um perfil parecido com o teu. Ele colocou, concordo que tudo tem que ser baseado em dados. Mata a cobra e mostra a cobra e o pau ainda, né? É isso. Então vamos entender quem que é esse cara, quem é esse profissional que tem a sua base firme em dados e fatos. Esse perfil, geralmente, a gente chama de conformidade, tá? O perfil de conformidade é da pessoa que, no trabalho, por exemplo, se ele pediu algo para você, um relatório, ele vai te dar detalhado o que ele quer naquele relatório. E se você pediu para ele algo, por exemplo, ele quer entender para que é, como é, o que tem que ter naquilo. É muito desafiador para uma pessoa do perfil de conformidade fazer uma tarefa sem motivo e fazer uma tarefa sem ele entender o para quê daquilo e fazer uma tarefa assim, não precisa de detalhe, faz de qualquer jeito mesmo. Só faz um resumo. O perfil de conformidade, assim, o grande prazer dele é realmente desvendar ali, entregar a coisa completa, detalhada. Então, o que acontece com o perfil de conformidade é que em alguns momentos, por outros perfis, é visto como detalhista demais, talvez até exagerado no detalhe. Para ele, o detalhe ele não é insignificante. O detalhe, ele tem importância. Pensa aí no teu local de trabalho ou dentro da tua equipe. Se você tem alguém que, de repente, leva um tempo a mais do que um outro que entrega rápido, mas sem nada de detalhe, e aquele indivíduo está ali fazendo de forma precisa, mais metódica, olhando as coisas de uma forma inteira, e ele vai focar em vários detalhes, em várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele não precisa ser só específico, mas ele consegue entregar precisamente tudo que precisa ser entregue. Então, eu comecei pelo C. Eu vou até escrever aqui, ó. Isso que a gente está falando para vocês é uma das teorias que tem dentro de uma análise de perfil comportamental. Também eu ia falar isso, Laís, até para as pessoas estão entrando e a gente tem conhecimento o quanto que as pessoas já estão familiarizadas com a questão dos perfis comportamentais, né? Acho que então é só importante a gente contextualizar a questão do DISC, né? Da sigla DISC, na verdade, são 4 perfis comportamentais.
fundamentais é o dominante, a influência, o estável e a conformidade. Então, ela estava falando da conformidade, que é um dos 4 perfis. O importante é que todos nós temos os 4 perfis. A gente tem os 4 perfis em diferentes níveis. Quando um perfil, na análise que a gente faz lá de 0 a 100, ele ultrapassa 50 pontos, 51 para cima, ele é considerado um perfil alto. Então, é daí que é dado o que é perfil. Então, o conforme que a Laís estava falando é aquela pessoa que faz o seu teste e que a conformidade dele dá acima de 50 pontos. Não significa que ele não tem o dominante, o influente e o estável. Ele também tem, só que em diferentes níveis. E uma pessoa pode ter, por exemplo, 2 perfis altos até 3 perfis altos e apenas um baixo. Então, a gente vai ao longo da conversa colocando essas questões aí, mas eu acho que isso dá um pano de fundo que facilita, talvez, a compreensão de todo mundo. Sim, os perfis, eles são 4 perfis principais e eles vão podendo ser compostos entre eles, né, numa proporção maior. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas, por terem um pouquinho de cada perfil, enxerga, nessa situação eu sou mais assim, naquela situação eu sou mais assado. Uma época eu trabalhei em tal lugar e eu conseguia ser um pouco mais concentrada, eu conseguia ficar mais analítica. E hoje parece que eu não estou conseguindo mais, parece que eu preciso estar o tempo inteiro de uma forma mais dinâmica. Então, são fases que talvez evidenciem em algum momento um pouco mais do teu perfil. Então, vamos imaginar que você receba porções. Então, dos 4 perfis, você vai receber porções de dominância, porções de influência, porções de estabilidade, porções de conformidade. A quantidade da porção que você recebe ao nascer é o que vai definir o teu comportamento e as tendências, as preferências ao decorrer da tua vida. E é possível, sim, a gente flexibilizar e em alguns momentos está sendo mais uma coisa, em outros momentos ser mais outra. Mas uma coisa que não muda é a minha essência. Então, a essência, ela permanece o que eu sou de nascença. Então, eu comecei de trás... Pode falar. Não, só a questão da flexibilização, né, que a Laís colocou, isso é muito importante, porque imagine só, eu tenho a conformidade elevada, só que em alguns momentos eu preciso exercer a dominância pelo meu trabalho. A dominante, a gente vai comentar aí, mas é aquele mais assertivo, é o cara do resultado, e às vezes pelo seu trabalho, pela sua função, você tem que ser mais dominante para aquela necessidade. Então, é possível de flexibilizar isso. Esse é o termo que a gente usa. Só que você imagine se você flexibilizar a vida toda. Você imagina um elástico em que você estica esse elástico e não solta mais. Se você pegar o elástico, esticar e soltar, ele volta ao natural dele. Agora, se você simplesmente esticar e manter ele esticado, na hora que você voltar, ele não vai voltar mais, ele vai estar esticado. E isso pode causar um estresse muito grande na vida da pessoa. Então, aproximar o quanto mais possível, né, em grande parte da sua vida, do momento em que você está aderente, congruente com o seu perfil natural, isso vai te fazer uma pessoa com menos estresse do que outra que flexibiliza o tempo todo, correto, Laís? Sim, principalmente porque, comparando ao elástico, quando a gente está com o elástico esticado, assim, se a gente estica, o que acontece com esse elástico uma hora? Ele estoura. Então, é o que acontece com a pessoa que está vivendo flexibilizada. Em um modo geral, ela pode estar com a imunidade mais baixa, ela pode estar mais desgastada, se sentindo super cansada e sobrecarregada. Por quê? Porque ela está precisando se esticar para se encaixar em um ambiente que não é naturalmente a maneira como ela se comportaria. E voltando lá para o DISC, né? Eu comecei de trás para frente, então eu já expliquei um pouquinho da conformidade. Vou voltar lá para o D. Eu comecei pelo C porque eu estava falando do José. Então eu vou voltar lá para o D. Então no DISC, a dominância, ela vai ser determinada, é o que determina, muitas vezes, a minha voz de comando, a forma como eu tomo decisões, como eu raciocino, a forma como eu me imponho, é tudo de uma forma muito direta, prática, rápida para ontem. Então, como reconhecer um dominante no ambiente de trabalho? É aquele mais objetivo, é aquele que não costuma assim fazer rodeios, quando ele pede algo em algum momento pode até parecer grosseiro. Por quê? Porque ele não está muito preocupado em
Não tem aquele jogo de cintura. Ele quer o resultado. Não importa se o pato é macho, eu quero o ovo. É assim que ele vai fazer. Então, sem inteligência emocional, a tendência é que o que tem de pior dentro do perfil fique em evidência. Tá? Por isso é tão importante a inteligência emocional né? E faz parte do processo de autoconhecimento. Então, quando eu me conheço e eu sei que eu sou uma pessoa dominante, eu vou precisar atender a necessidade do outro com empatia, apesar de não ser natural do meu perfil. Dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, que eu esteja lidando com outras pessoas que não são dominantes, eu vou precisar baixar o meu tom de voz, falar de forma menos acelerada, procurar não impor, ter um diálogo mais aberto. Mas é importante a gente também entender que para um dominante é muito confortável, é muito gostoso, é importante para ele poder tomar decisões, poder escolher, ter assim esse poder de arbítrio, sabe? Dominante, então, num local de trabalho onde ele está completamente impossibilitado de decidir, pode ser desafiador também. Eu acho que vale a pena a gente falar que para um dominante seria bom se ele tivesse liberdade, nem que seja da forma como trabalhar. Eu não estou dizendo nem que ele precisa ser só o líder, só o CEO, só o proprietário, só o autônomo, não. Ele pode se encaixar em muitas profissões, em muitos ambientes de trabalho, desde que, para que fique bom para ele, ele tenha autonomia. Não precisa nem ser só nas decisões, a palavra final, mas assim, que ele possa escolher o jeito que ele faz, como ele faz. Se ele precisar seguir uma métrica imposta por outras pessoas que ele não concorde, isso pode ser doloroso para ele. E aí gera infinitas coisas, dentre problemas, inclusive no coração. Então, o dominante, ele tem a tendência de ser mais impaciente, mais rápido. Para o líder, né, que é dominante, que às vezes tem problema na equipe dele, por exemplo, com outro dominante, né, ele tem que, na hora de se comunicar com o funcionário dele, com o liderado que é dominante, dar pequenas decisões para ele. Porque o dominante, ele tem necessidade de ter a última palavra. Sim. Então, é muito autonomia. Que quando você tem funcionários dominando a equipe, você tem que deixar ele decidir. Não precisa ser coisas importantíssimas. Você vai ter que decidir. Mas dê poder decisório para ele, que daí vai ficar muito mais fácil, na verdade, a relação entre o líder e o liderado aí nessa situação, nesse caso. E o dominante, quando ele é um dominante puro, para você reconhecer aí, né? Ele é só dominante, ele geralmente tem a cara um pouquinho mais fechada. Eu até brinco, assim, que entre as mulheres é o primeiro botox que vai precisar colocar, é aqui, é o bravo, porque é aquela pessoa mais séria. Então, que às vezes até falam, nossa, você tá brava? Que cara é essa? Não, tô normal. Só que assim, é um comportamento. Então, o perfil comportamental é aquilo que a gente vê, né? É o que ele demonstra. Então, esse comportamento é uma tendência do dominante também. A cara mais fechada, a cara mais amarrada. E não significa que ele tá de mau humor. É só o jeito natural dele de se comportar. E quando o José falou da questão de poder dar autonomia para esse liderado, uma coisa que é bem importante da gente levar em consideração aqui é que, assim, para um dominante, para ele obedecer, tá? Para ele seguir, para ele ser discipulado por alguém, ou isso serve até para filhos, e ele tá seguindo, legal, obedecendo, ele precisa admirar. Então, se você tem dentro da tua equipe alguém que você percebe que é um dominante, cata essa pessoa para você, traz para si, usa de alguma forma aquela pessoa para estar do teu lado na hora das decisões, porque muitas vezes esse dominante, ele encabeça até uma liderança paralela. Porque se ele não concorda com você, pode haver divergência mesmo, se vocês não estão tendo um relacionamento legal. Então, é importante trazer esse dominante, lógico que trazer todos. É importante trazer esse dominante para perto de você. E isso que o José disse da questão de dar pequenas decisões, isso vai servir para qualquer área da vida quando você percebe que você está lidando com um dominante. E aí eu vou passar para o influente. Dentro do perfil de influência, então voltando lá para o DISC, né? Falamos do D e falamos do C. Voltando para o DISC, o I. Influência é o perfil que ele vai determinar a maneira como esse indivíduo se relaciona com os outros, a forma como ele se conecta com as pessoas. Então a gente imagina aí já um influente, alguém otimista, alguém mais alegre, com um sorriso largo,
que faz amizade mais facilmente, ele não costuma ter dificuldade para falar em público. Então, esse tipo de funcionário, de colaborador, de colega, é alguém com quem você pode contar para talvez fazer uma apresentação, para ligar para alguém, para apresentar uma proposta, para falar com o cliente. Porque o que move ele é a conexão humana, é a sociabilidade. Então, ele já vai ter essa facilidade na fala. E ele é muito persuasivo, né? É aquele camarada que ele vai, se ele for um líder, por exemplo, ele vai ser um líder, mas ele vai ser um líder que ele vai conseguir as coisas na conversa, na persuasão com os seus liderados. Diferente do dominante, que é aquele cara mais assertivo, que é o cara que dá comando. A última palavra é dele. O líder influente, não. Ele vai, é aquela pessoa que consegue se conectar com o funcionário verdadeiramente e que o funcionário faz as coisas, muitas vezes, por ele. Às vezes pode não concordar muito com o que ele está recebendo, mas fala, puxa vida, eu gosto tanto desse cara aí que eu vou fazer por ele isso aqui que ele está me pedindo. Excelente. Isso que você falou é do estilo de liderança, né? Então, para a gente entender o estilo de liderança do dominante, por exemplo, ele é o cara mais executivo. Então, com ele, é na base da autoridade. Tem que fazer e pronto. Ah, mas para quê e tal? Não, tem que fazer, vamos fazer. Foca aí, vai. Foca no resultado. O influente, não. O influente, quando ele vai pedir alguma coisa, quando ele vai vender alguma coisa, quando ele está querendo alguma coisa, quando ele tem que dar uma ordem, ele vai estar sempre sendo do tipo de conexão, então ele tem aquele jogo de cintura, ele conversa de um jeito mais amigável. Eu vi esses dias até atrás, tirando sarro aí das pessoas que não estão aguentando mais ficar em casa. O influente, ele é o que mais sofre hoje, tendência de comportamento dentre os perfis, tá? Falando só de DISC. Dentre os 4, o que provavelmente está tendo mais desafios para estar em casa é o influente, porque ele precisa ver gente, ele fica agoniado. Então, pensa num ambiente de trabalho, esse influente enclausurado num escritório 10 horas, 8, 12 horas. Para ele, isso pode ser um tormento. Ele pode ter uma razão, pode ter um motivo, ele pode gostar do ambiente de trabalho, mas não ter liberdade para ele exercer a criatividade, para ele poder se comunicar, para ele poder ver gente, pode deixar até doente. Então, eu acho muito importante a gente lembrar que todos nós temos a capacidade de nos flexibilizar, mas quanto mais a gente puder escolher as coisas que são do nosso dia a dia, por exemplo, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do ambiente escolar, tudo que você puder escolher para estar mais próximo da sua essência, de quem você é naturalmente, é melhor para você. É melhor até para os outros, porque te estressa menos e você entrega o melhor. O teu resultado vai ser melhor, vai ser mais assertivo. Então, é importante a gente estar atento nesse processo de autoconhecimento, porque vai ajudar você a ter melhor resultado no trabalho e ao teu time ter melhor resultado no trabalho. Então, o estilo... Esse exemplo, né, Laís, que você está dando, né, você imagina uma pessoa que tem auto-influente, né? Ou seja, ele é bastante influente, você no trabalho, ele trabalhar, por exemplo, no setor de contabilidade, no setor de auditoria. Né? Esse cara, ele vai querer se matar todos os dias e ter que ficar analisando o balanço, papel, porque o negócio dele é estar com gente, é estar com relacionamento. Então, esse mesmo camarada na área comercial, por exemplo, normalmente ele dá show, porque você... É dele o relacionamento com as pessoas, é dele a persuasão. E ele atinge grandes resultados também, né? Ele atinge grandes resultados, só que esses grandes resultados que ele vai atingir, normalmente é através das pessoas, não através de uma tarefa, como no caso do informe, que ele vai pegar um balanço, ele vai trabalhar numa área de qualidade, numa área de auditoria, vai se dar super bem nessa área, por quê? Porque é aquilo que efetivamente é da essência dele. Quando você falou do influente trabalhando com balanço, aí eu lembrei, né? Imagina um influente trabalhando com algo que seja, por exemplo, um controle de qualidade. O cara vai ficar louco, porque o influente, ele não gosta de detalhe. E poupe dos detalhes, vai, fala. Ele é curioso, ele gosta de conversar, ele gosta de mudar o cenário. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela, muitas vezes, ela fala, eu detesto rotina. Ela fala isso muito, eu detesto rotina. E ela é influente. Nossa, não me pede rotina. Só que óbvio que ela segue rotina. Ela tem filho, ela tem trabalho, né? Então, assim, não
impossível a gente não seguir uma rotina. A gente realmente pode surtar não tendo rotina, né? A quarentena que o diga. Então, assim, precisa ter uma rotina mais flexível. Para o influente ele ter a possibilidade dele mesmo, por exemplo, mexer na agenda, que delícia. Agora, se ele tem muita regra de horário, ele pode estar improdutivo só para bater ponto. Então, se você quer a produtividade do influente, deixa ele livre para criar. Óbvio que ele vai precisar de data, ele vai precisar de prazo, ele é como qualquer outro que precisa também receber ordens e enfim, né? Ele precisa ter um líder, mas é importante para ele a liberdade de usar, de exercer a criatividade e o que ele tem de melhor no perfil dele, que é se comunicar. Então, por isso que eu sempre falo, não existe perfil errado, existe mal colocado dentro de uma função. Um influente no setor comercial, um influente na venda, nossa, é excepcional. Um professor influente atrai demais o público, acaba cativando, ele pode se perder falando demais, mas ele é aquele que todo mundo gosta de ouvir. Bom, talvez um dominante não goste tanto de ouvir, né? O dominante, ele quer logo que fale menos. E aí vamos passar para o estável. O estável é o perfil da estabilidade, da paciência, da calma. Então, geralmente, são aquelas pessoas no ambiente de trabalho que não chamam a atenção, costumam ficar mais quietinhos, são silenciosas até para levantar, buscar algo, não vai ficar pedindo favor. Então, isso pode até fazer com que aquele colega de trabalho estável seja um engolidor de sapo. Porque, pede pro fulano que ele faz. Pede pro estável que ele dá conta. Pede... E como ele não fala não, ele acaba não querendo se indispor, a tendência é ir ficando com muita coisa nas costas dele. Aqui nesse momento agora que a gente está vivendo, né, no nosso cenário atual, o estável, ele é a pessoa que está super preocupada com segurança. Gente, vamos ficar em casa mesmo, vamos ficar quietinho, toma cuidado com isso e tal. Então, ele está focando nisso porque a palavra-chave do estável é a segurança. Talvez você aí que esteja assistindo agora viu os teus planos saindo do controle por completo. Você havia feito um planejamento, havia feito uma estruturação para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua loja, para a tua vida, para os teus filhos, de viagem, o que for. E de repente tudo saiu do planejado e ninguém está no controle. Estamos só esperando o amanhã. A gente tem vários planos aí para acontecer. Algumas coisas, algumas medidas já podem ser tomadas com certeza, né? Não tem que ficar aí dançando, deixa a vida me levar. Mas ninguém está tendo certeza absoluta do cenário amanhã ou daqui uma semana. E isso para o estável gera uma insegurança muito grande. O estável, ele precisa do planejamento, ele gosta de seguir o que, nem que seja um planejamento mental dele. Quando eu chego no trabalho, eu sempre pego a água, boto ali no cantinho, rego uma florzinha, vou ao banheiro, passo o café, sento na minha mesa. Então, assim, ele faz as coisas da mesma forma sempre. A gente até brinca. É aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, é a estável. Então, eu lembrei do caso, só pra... é que eu lembrei do caso, tem até alguns colegas que trabalharam comigo aqui, na época que eu trabalhava em instituição financeira, e a gente tinha um colega que todos os dias ele pedia comida no mesmo lugar, ele sabia o cardápio de cor a semana inteira, mas ele fazia as mesmas perguntas todos os dias, e no final ele pedia a mesma coisa. E era muito engraçado, porque paravam para ficar vendo e fazer aquilo, né? Mas é o que é. Também o perfil dele, ele precisa daquilo. Sim. Ele precisa daquilo. Ele chegou a fazer uma viagem prévia para a praia para conhecer o caminho, para depois viajar com a família dele. Então, assim, nossa, é notável. Muito, né? Com ele lá no banco, mas é o perfil dele, é o jeito dele. E para ele tá tudo bem. Para ele não é um sofrimento, ele tá feliz de fazer aquilo. Mais confortável, exato, né? E para mim, por exemplo, vou dizer, dentro do grau de influência que eu tenho, eu me entedio com a comida. Tem vezes que eu me entedio com a minha própria comida. Então, assim, eu preciso inovar, faço qualquer coisa, vou na internet, nossa, porque eu já vou no tédio, eu não aguento comer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, imagina para quem pede comida fora, se quem tá pedindo a comida todos os dias para a equipe é um estável. Pode ser todo dia, arroz, feijão, filezinho de frango, saladinha, tal. O influente comendo aquilo já está enlouquecendo. Pelo amor de Deus, não tem outra opção. Então, para que serve a gente entender tudo isso? Para não ter um julgamento, né? Para a gente não ficar usando o perfil do outro para ser um parâmetro
ou o meu perfil é parâmetro do mundo. Ninguém é régua de ninguém. As pessoas, elas têm porções diferentes de cada perfil. Então, as pessoas vão ter preferências de comportamento. E quando eu entendo isso, não existe certo e errado. Eu só percebo que o fulano não pensa como cicrano e não pensam como eu. E cada um, dentro da tua linha de raciocínio, podem entregar o melhor. Cada um pode entregar um trabalho excelente feito de formas diferentes. Não, e não tem certo e errado. Para aquelas pessoas que são líderes, né, no seu trabalho aí, que tem equipe, né? Você entender os perfis comportamentais é fundamental para você se relacionar com a equipe. Então, você tem o líder dominante pedindo alguma coisa para o funcionário influente ou para o funcionário estável. Se ele chegar do jeito que é o natural dele, e de forma super assertiva, dando ordem, é para agora, tal, vai travar. O estável, ele precisa planejar para aquilo. Mas tem uma coisa urgente, não tem problema. Mas você vai ter que explicar para ele, você vai ter que falar com muito jeito, que foi um imprevisto, que essas coisas acontecem e que você precisa daquele relatório para agora. O influente, você vai ter que falar para ele o porquê da importância daquilo, valorizar o trabalho dele. O influente, ele tem que ser validado todos os dias. E o conforme vai querer entender o porquê daquilo. Por que eu preciso fazer esse relatório? E se você não falar, ele vai questionar e vai começar a falar, mas você quer o quê? Que informação? Mas é só essa informação e a outra. Então, o líder saber se relacionar com os diversos perfis, ele aumenta muito o bom relacionamento da equipe, o clima organizacional, e aumenta também a produtividade da equipe dele. Total. O que pode acontecer por vezes é que você tem na sua equipe pessoas com perfil muito diferentes da atividade que exerce. E daí, você tem que conversar com essa pessoa para ver se é o caso de realocar para uma outra área. Aquele exemplo de um auto-influente lá analisando o balanço, né? Isso pode ser para ele muito ruim. Será que você não consegue alocar para uma outra área em que ele vai falar com mais pessoas, que ele vai se relacionar com gente mais tempo para que ele produza melhor também? E uma outra coisa que me ocorre aqui também, que é muito comum nas empresas, é o líder errar na promoção das pessoas. Porque às vezes ele promove uma pessoa até para valorizar um bom trabalho que ela está fazendo e acaba prejudicando a pessoa. Eu vi diversos casos, por exemplo, de pessoas da área comercial que eram excelentes gerentes de relacionamento, viviam no cliente o dia todo lá e faziam grandes negócios, batiam suas metas. E você, para promover, você nomeia ele como gerente da área administrativa. Ou seja, a hora que põe um cara trancado. Foi trancado para olhar o orçamento todo dia, para controlar gasto. Esse tipo de coisa, a pessoa fica até doente muitas vezes. Eu vi casos da pessoa ficar doente por conta disso. E você não entende bem o que está acontecendo, depois você vai entender que, na verdade, ela estava meio que se violentando todos os dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é líder, na hora de fazer uma promoção, não prejudicar a pessoa que está fazendo o trabalho. Sim. Isso é conhecimento, ou seja, por isso que eu comecei a nossa conversa falando do autoconhecimento, ou seja, a hora que eu sei do meu perfil, que eu tenho um conhecimento pleno sobre quem eu sou, aí eu passo também a conseguir entender o outro e fazer comunicação, abordar de forma diferente, valorizar aquilo que o outro valoriza. Né? Muitas vezes, uma campanha de final de ano, você dá um prêmio para a pessoa e que não interessa para a pessoa. Para um influente, talvez seja melhor subir no palco, todo mundo aplaudir, dar abraço, né? Do que ele ganhar um chequinho ali, que às vezes o valor não vai nem ser importante para ele. Por quê? Porque ele precisa ser validado. Eu acho que essas questões são questões importantíssimas que no dia a dia a gente acaba deixando para lá. E que isso tem um resultado, um impacto depois no resultado. Ou seja, muitas vezes temos uns resultados ruins na equipe e a gente não entende bem por quê, né? Porque as pessoas não entendem o que eu falo, né? Então, muda a sua forma de se comunicar e comunica adequadamente para cada perfil, que talvez as pessoas passem a entender melhor a sua comunicação. Sim, eu tenho um colega que é estável com conforme. E no local onde ele trabalha, eles colocam uma plaquinha, né, com a foto de funcionário do mês, e eles são recebidos com aplauso, porque é um suspense para ver quem que foi o funcionário do mês. E ele é ótimo e ele já foi avisar, eu não quero meu nome lá, eu odiei quando meu nome foi para lá.
E assim, a sorte é que ele consegue falar, né? Que muitos não conseguem falar. Vão ficar ali incomodadíssimos, recebe o aplauso, fica assim, ai, que vergonha, vontade de cavar um buraco, para que isso, que desnecessário. Porque junta os dois, né? O estável, ele é muito na dele, gente. Ele não quer oba-oba, ele não quer essa farra. E o conforme, ele é discreto, ele é formal. Não quero essa intimidade toda, me aplaudindo, as pessoas vindo falar comigo. Não faz sentido, eu tô aqui para trabalhar, era isso que eu tinha que fazer, não tô fazendo mais que minha obrigação. Então, é preciso saber a forma de bonificar, de validar, de promover, né? Cada um. E quando se entende de perfil comportamental, você consegue fazer isso de maneira mais assertiva e trazer melhor resultado, infinitamente mais produtivo. Eu queria só concluir a parte das competências, que eu citei algumas já, e eu queria dar uma passada com você nas principais competências, que foi aquilo que a gente anunciou, inclusive, na hora da live, que eu acho bem importante as pessoas estarem atentas agora a isso. Por quê? Muitas vezes nós temos competências naturais e não validamos, não valorizamos as nossas competências, mas aí eu olho para o meu colega de trabalho, que é tão mais organizado do que eu, tão mais persistente, consistente, tão... E aí eu fico, nossa, poxa, será que eu nunca vou conseguir ser que nem ele? E então é importante você conseguir enxergar o que você tem de competência em você, o que você tem de bom em você dentro do teu perfil, potencializar o que já é forte em você, desenvolver o que é necessário para a tua função e entender que não tem como você ter nunca todas as competências bem desenvolvidas. Porque senão você vai virar Mulher Maravilha, né? Você é Jesus Cristo. Então não tem como a gente querer ser 100%. Não existe perfeição aqui nessa terra. A gente pode estar em busca de ser cada vez melhor e isso deveria ser uma condição de vida para todos nós. Mas é muito importante que esse caminho seja sem cobrança, sem sofrimento e que seja confortável também, né? Lógico que vão haver momentos desafiadores, mas quando você entende que existem competências suas que são naturais, fica mais leve. E outra coisa também, né? Às vezes, a hora que a pessoa faz, por exemplo, quando a gente faz uma análise de perfil comportamental e é emitido um relatório, né, para a pessoa. Então, a gente aborda ali 16 competências, né? E a pessoa, às vezes, olha as competências, tem lá uma competência, por exemplo, de detalhismo, em que a pessoa ela é influente e o detalhe não é com ela, e ela vê que dá um resultado baixo nesse detalhismo, e ela começa a sofrer, porque ela quer desenvolver essa competência nela. Mas, para a atividade dela, às vezes, isso não é realmente muito importante. Então, a pessoa, na hora que ela vai trabalhar, que competência desenvolver, e aí cabe ela fazer, né, aquela análise de SWOT, né, das forças, fraquezas, ameaça, oportunidade dela, né, pessoal, uma análise pessoal dela, das suas forças e fraquezas, para trabalhar o desenvolvimento daquilo que é importante para ela e para a atividade profissional dela, por exemplo. Não gaste energia em querer ser super-homem, né, como você falou, né, Laís? Desenvolvendo competências que talvez para o seu dia a dia aquilo não importe muito. Então, foque, a hora que for fazer um plano de desenvolvimento, foque em competências que são importantes para a sua atividade. E a gente está vivendo um momento agora muito diferente, né? No mundo, né? Não é só no Brasil, no mundo. E assim, a hora que o mercado voltasse, com todas as reflexões que estão tendo hoje, será que as competências exigidas vão ser as mesmas, né? Que a gente tinha até então? Não sabemos quanto tempo vai levar essa paralisação aí. Agora, se demorar 2, 3 meses, será que as competências vão ser as mesmas, né? Quantas novas competências as pessoas não estão descobrindo e desenvolvendo em casa também? Numa eventual transição de carreira, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira e para uma outra área, ela acha que com as competências que ela tem, isso é suficiente. E a maioria das vezes, não. A maioria das vezes ela quer fazer uma transição, então ela tem que olhar quais as competências para essa nova função, para essa nova área que ela vai trabalhar, para que daí ela faça o plano de desenvolvimento dessas competências. Então, ter essa congruência, na verdade, objetivos com aquilo que efetivamente você quer desenvolver. Isso é muito importante. E uma coisa interessante também para a gente levar em consideração aqui, né? Já que a gente pode estar se dirigindo a empresários, a líderes, a gestores, a pais,
né? Então, uma coisa muito interessante de você ter na cabeça. Como que eu vou exigir de uma pessoa, de um funcionário, de um liderado, de alguém da minha equipe, de alguém da minha família, que essa pessoa seja ao mesmo tempo ousada, que essa pessoa seja rápida e que essa pessoa seja paciente. É muito importante a gente ter a sabedoria, a inteligência emocional, o discernimento de que não tem como naturalmente a pessoa ser tudo. Então, às vezes, a gente exige dentro de um cargo, dentro de uma função, que ela tenha habilidades que ninguém vai preencher aquele cargo. E não é porque você tem essa habilidade que talvez a outra pessoa tenha que ter, necessariamente. Então, se eu dou conta de fazer isso, arruma alguém para me substituir aqui que eu vou passar para lá. Não é assim. Então, as pessoas, elas são diferentes. Eu que agradeço, Adriana. Adriana, grande amiga. E aí eu separei aqui algumas das principais competências que eu acho importante a gente enfatizar que existem dentro dos perfis. Então, como o José disse, tem uma série de competências que a gente analisa dentro de um relatório, né? CIS Assessment, dentro de uma análise de perfil comportamental. São 16 competências naturais. Eu separei 2 de cada perfil, só para a gente ter uma ideia aproximada do que talvez você perceba aí, você que está assistindo, perceba que você tem, e ao mesmo tempo, o que você está precisando no teu aquele cargo, aquela vaga que está em aberto. Ou a pessoa que está ali não está fazendo o melhor. Você está pensando na função, não vamos pensar na pessoa agora, tá? Vamos pensar no cargo. Veja se você precisa de um dominante, de um influente, de um estável ou de um conforme para preencher aquele cargo. Então, na dominância principal, uma das principais competências do dominante realmente é a objetividade. Ele é muito direto, muito assertivo. Então, ele tem facilidade para ir direto ao ponto. Então, dependendo da área do trabalho, do que exerce, essa objetividade, ela vai ajudar ou ela vai atrapalhar? Depende. Só vai depender de qual é a função, de qual lugar que está sendo colocado. Então, se, por exemplo, eu sou um vendedor de farmácia, a pessoa chega e ela me pediu uma coisa, eu muitas vezes vou precisar ser objetivo. E muitas outras eu vou precisar ser detalhista. E eu vou precisar explicar, vou precisar ter empatia. Então, reconhecer dentro daquela função qual é a principal competência. Então, aqui eu falando do dominante. Então, o comando, a objetividade, isso é nato dele. Agora, para o influente. O influente, sempre, para você lembrar do influente, pense em alguém sorrindo, tá? Em alguém rindo, em alguém alegre. O influente, o que é nato dele é a sociabilidade, a extroversão, o otimismo. Então, para aquela função, isso é importante? A função que está em aberto, ou a função que você está precisando remanejar, que você está precisando mexer, para exercer o trabalho aí no teu local, no teu negócio, você precisa de um influente, você precisa de alguém comunicativo, que tenha o poder de persuasão. Se é alguém que vai estar sozinho numa sala fechado, provavelmente não tem a necessidade dessa competência. Então, vai avaliando aí dentro da tua realidade. E também se você está bem colocado aí no teu trabalho. Agora, o estável. O estável, ele acaba sendo um pouco mais... que todos os outros perfis, ele é o mais paciente. Então, para ele, você joga sempre essas competências assim de lealdade, de empatia, paciência. Mas a chave dele, que eu gostaria de falar para vocês, é o planejamento. Então, dentro dessa função, dentro desse local aí de trabalho, é necessário alguém planejador? Alguém que tenha cautela, que seja atento a isso? A não fugir do que foi planejado? O estável, como eu tinha falado, ele pode ser um engolidor de sapos. Ele pode ser alguém que acaba tomando muito na cabeça, até num ambiente de trabalho, até num ambiente familiar. Acaba se calando e... deixa, não precisa falar nada. Não precisa. Melhor não. Deixa assim. É o jeito dele. E aí o estável vai só engolindo. Só que esse estável, ele é alguém extremamente leal. Então, se ele tá ouvindo coisas da empresa, do chefe, de alguém a quem ele é leal, pode ter uma tendência daquilo tá fazendo muito mal para ele, e em determinado momento ele vai explodir. Ele pode explodir no local de trabalho dele. Para vocês imaginarem aí alguém estável, é o Drauzio Varela. O jeito dele explodir é infinitamente mais light do que o jeito
que eu explodo, tá? Ele é até ele explodindo, ele é manso. Mas é para você perceber como que um estável se comporta. E aí, mas já que você comentou aí da explosão, né? Só para a gente ter uma comparação, porque o estável ele demora para explodir também. O negócio dele é ele vai represando, né? Já o influente, o dominante, ele já fala o que tem que falar na hora e já resolve isso, não tem problema, né? Mas o estável, imagine uma represa, né? Aquela represa que vai juntando a água, a hora que explode, daí leva tudo também, entendeu? Aquilo vai levando o que está na frente, por quê? Porque demora muito para explodir. Laís, nós estamos com 7 minutos só. Talvez, se a gente falasse um pouquinho de valores, que até o Wilton fez um comentário aí, que ele é estável, mas não segue muito o planejamento, né? Então, uma das coisas que pode interferir... Mas ele é estável com o influente. O influente é a ver sua rotina, então bateu ali, entendeu? Você tem que ver que normalmente você oscila, né? Você oscila. Então, se você puder falar um pouquinho, Laís, em questão rapidamente dos valores, né? Por quê? Porque a gente trabalha normalmente com 6 valores, que são os motivadores nossos aí. E esses valores, muitas vezes, eles podem até interferir na forma ou mascarar, vamos dizer assim, o perfil comportamental nosso. Então, você olha uma pessoa, às vezes, que você acha que ele é dominante, na verdade, ele é influente, mas o valor dele é elevado, econômico, o político, e isso acaba alterando. A gente tem uns 4 minutinhos aí, você acha que dá para falar? Então, ó, os valores motivacionais, eles são 6, como o José disse. Então, é o valor teórico, que significa o quê? É a busca pelo conhecimento, ele quer estar sempre aprendendo. Então, esse valor, ó, dentro da análise de perfil comportamental, como eu tinha dito, o DISC é das teorias que a gente usa. Então, a gente usa perfil comportamental, valores motivacionais e tipos psicológicos. Então, agora eu vou falar de valores que são importantes, que te motivam a tomar decisão, a traçar tuas metas e teus objetivos. Então, o primeiro deles sendo o valor teórico, a busca por conhecimento. Agora, imagina alguém que não é conforme, que não é um nerd, um crânio, mas que é alguém que gosta de dados, que gosta de fatos, que gosta de aprender. Se ele tem aquele valor alto nele, pode confundir, independente de qual ser, pode mascarar o perfil comportamental. A pessoa olha e fala, nossa, mas ela é tão estudiosa e ela é só influente? Aí é por isso, a busca por conhecimento ela é alta. Nós geralmente temos 2 valores motivacionais que são mais altos, que são mais elevados, numa escala de 0 a 100. O outro valor motivacional que existe é o valor religioso. O que é o valor religioso? É o defender os meus princípios, os meus valores, as minhas crenças. Então, quando o meu valor religioso é alto, eu sou do tipo de pessoa que defendo o que é verdade para mim. Então, eu defendo minhas convicções, e aí eu bato na tecla. Então, por exemplo, os super bolsonários e os super petistas, os 2 têm valor religioso alto. Aquele super vegano, que quer que todo mundo seja junto, não importa qual seja a tua crença, qual seja a tua convicção. Quando você quer que outra pessoa engula a tua convicção, você tá com o teu valor religioso alto. A Kate colocou, e quando a empresa não deixa o funcionário manifestar sua verdadeira natureza? Kate, para mim é o seguinte, quando a empresa não deixa, eu preciso procurar o lugar para eu estar. Óbvio que a gente está vivendo numa fase de crise e que está só começando, então é muito importante rever todos os pontos. Mas se você não tem a liberdade e a autonomia para manifestar a tua essência, talvez ali não seja o teu lugar. Ou talvez você esteja mal colocada dentro da tua função. Em primeiro lugar, a base de tudo vai ser sempre o diálogo. Então, é importante que tenha a possibilidade de conversar com alguém dentro do teu ambiente de trabalho para ver o que pode ser feito, o que pode ser colocado. Mas o desafio, muitas vezes, se eu mesma não me conheço de verdade, como que eu vou exigir que os outros me conheçam? Então, tem que partir para o autoconhecimento. É exatamente isso que você falou por último, né, Laís? Ela efetivamente trabalha muito o autoconhecimento para que ela possa fazer a escolha e a avaliação dela. Sim. Porque se você não tem um autoconhecimento bastante pleno, às vezes você pode achar, às vezes até você olha para a pessoa, fulano não gosta. Na verdade, é o jeito dele. Aquilo lá não tem nada com relação a você. Então, acho que isso vale muito a pena se autoconhecer para daí você poder efetivamente fazer essa avaliação. Gente, eu vou pedir
A gente tem só 2 minutinhos, acho que não vai dar, Laís, para falar do resto dos valores. Pode até marcar depois, no outro dia, Sim. uma outra live aí e falar. Eu queria, então, só aproveitar, Laís, agradecer você mais uma vez e você se despedir antes que eu me despeça aqui, para não cair e ficar um negócio solto no ar. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos aqui, gratidão e parabéns pelos que ficaram do começo ao fim. Convidar os novos que estão aqui, que não me conheciam, a me seguir. Tá aqui em cima, abaixo do José Bellini, tá escrito Laís Melo Coach. Então me acompanhem lá, que eu tô sempre entregando conteúdo referente à análise de perfil comportamental. E se eu tiver algo para dizer para você hoje vocês precisam fazer análise de perfil comportamental. Você merece essa oportunidade, porque mudou a minha vida profissional, mudou meu casamento, mudou minha história. Você merece passar por isso também. José, muito obrigada. Sou grata pela participação. Agradeço aí sua disponibilidade, agradeço a todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente. Meu site é jbellini.com.br. Tem um botãozinho lá de WhatsApp, então quem quiser ter mais informações, falar um pouquinho sobre os perfis comportamentais e até fazer uma análise de perfil comportamental, clica lá, manda um WhatsApp aí e a gente vai conversando e ver o que pode ajudar vocês também. Ok, gente? A gente está total à disposição de vocês aqui. Muito obrigado por vocês e até a próxima. Um abraço. Até, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau, José. Tchau, Letícia.